Pois é, estamos de volta com o Movimento pelo Futuro de São Mateus. Para você que de repente não nos acompanha sempre, Movimento pelo Futuro de São Mateus é uma iniciativa nossa aqui no Censura Zero para despertar a comunidade de São Mateus, os cidadãos, aqueles que são responsáveis por entidades, instituições, os políticos da nossa cidade, líderes partidários, líderes comunitários, os empresários. Importante todos se engajarem no futuro de São Mateus. Desenvolvimento, geração de emprego, geração de renda, serviços públicos de qualidade. O nosso município assumindo o protagonismo que sempre teve nessa macro-região, que inclui o norte capixaba, o sul da Bahia, o leste de Minas. Isso vem perdendo esse protagonismo ao longo desses últimos 6 anos, o que é realmente lamentável. Mas como falar em futuro? A gente sempre fala sem colocar Deus nessa conversa, nesse assunto e na nossa vida. Por isso mesmo, nós temos aqui conversado sobre os princípios da fé cristã. E hoje nós vamos falar sobre a convocação que Deus nos faz para uma aliança. E quando ele faz essa convocação, não é para um determinado aspecto da nossa vida. É para a nossa vida como um todo. Porque é difícil desassociar o André Oliveira, por exemplo, cidadão, do André Oliveira, chefe de família, do André Oliveira, jornalista, do André Oliveira, enquanto um agente da sociedade de São Mateus. É difícil. E se eu venho a ocupar algum cargo, seja na iniciativa privada, na iniciativa pública, Deus vai comigo, os princípios cristãos vão comigo, e eu tenho também a direção de Deus para empregar onde eu estiver, nesses diversos setores. Vamos lá para a gente compreender esse princípio de hoje. Deus nos convocando para uma aliança. Aliança com Deus é isso, ó. O que é meu passa a ser de Deus. E o que é dele passa a ser meu. Aí as pessoas... mas por que as pessoas resistem tanto em fazer uma aliança com Deus, atender a convocação dele para uma aliança? Exatamente porque elas não pensam, poxa, se ela, e nem creem, ou não têm o temor, não acreditam no que está aqui na Bíblia Sagrada, porque a gente só tem a ganhar nessa aliança. Nós não temos nada. E por mais que a gente tenha, Deus não precisa do que nós temos. Agora, nós precisamos de Deus. Porque Deus sem nós, ele sempre será Deus. E nós sem Deus, nós somos nada. Aliás, até para sermos simples pessoas, às vezes egoístas, soberbas, como são muitas as pessoas que não querem se render ao Senhor Jesus, ou até mesmo atender a essa convocação para uma aliança, elas precisam do ar para respirar, elas precisam ter saúde, elas precisam do seu corpo funcionando plenamente, elas precisam da sua inteligência, elas precisam de todos os meios que são preparados dia após dia pela infinita misericórdia do Senhor, que nos dá gratuitamente. Então, é questão, sim, de inteligência, sim, de fé e de temor. Então, Ezequiel, capítulo 36, versículos do 25 ao 27. Está aqui. 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observareis. Então, está aqui escrito, está aqui detalhado. Primeiramente, ele quer nos limpar. A água pura para nos purificar, tirar toda a imundícia, tudo aquilo que não presta da nossa vida. Aí diz aqui, todos os vossos ídolos. Então ele quer tirar tudo aquilo que tem sido primeiro
e que tem ocupado o lugar de Deus na nossa vida, porque Deus é zeloso, né? E ele tem ciúmes, ele quer ser único também na nossa vida, mas o que ele quer fazer conosco, ele não pode fazer se houver ensinamentos estranhos. Então, esses ídolos são os ensinamentos estranhos, são tudo aquilo que a gente coloca o foco e tira o nosso foco da palavra de Deus ou dos ensinamentos cristãos, dos ensinamentos de Deus. Ele quer nos purificar, nos limpar. Uma vez limpos, vem outro passo. Ele vai nos dar um coração novo e vai pôr dentro de nós também um espírito novo. Aqui, quando ele fala um espírito novo, é o nosso espírito, trocar o nosso espírito, porque com as informações, com as nossas crenças, as nossas influências antigas, quando vivíamos de forma errada, de forma incorreta e falha, então nós tínhamos lá um coração de carne, de pedra, um coração errante, e um espírito também que não agradava a Deus, o nosso próprio espírito, porque ele quer nos dar um espírito novo, um coração novo. E uma vez dessa forma constituídos, ele tira, né, o coração de carne, põe um coração, tira o coração de pedra, melhor dizendo, o coração de pedra, coloca um coração de carne, porque o coração de pedra é aquele coração que, olha, ele resiste a tudo que diz respeito à palavra de Deus. É inclusive algo que nos faz ser ruins com Deus, conosco mesmos e com o nosso semelhante. Endurecido. A gente não consegue de forma alguma nos adequar, entender os planos de Deus para nós, mas com o coração de carne ele pode tratar. Um espírito novo e um coração de carne. Aí vem, né? E porei dentro de vós o meu espírito, aqui está com letra maiúscula, o Espírito Santo, e farei que andeis nos meus estatutos. Ele vai fazer que nós andemos nos estatutos dele. Nós precisamos apenas obedecer. E tem muitas pessoas, não, eu sirvo a Deus da minha forma, da minha maneira. Eu creio em Deus. Mas a aliança verdadeira que Deus está nos convocando a ter com ele tem que ser de acordo com esses passos que ele nos dá aqui, que ele nos orienta. E diz, guardeis os meus juízos e os observeis. O que é juízo de Deus? Ou seja, a orientação dele e a nossa obediência. Orientação, obediência. Instrução, obediência. Estatuto, obediência. Mandamento, obediência. Então, o que Deus nos orientar, nos admoestar, nos exortar, a gente fazer. Ser obediente à palavra de Deus e trilhar. Então, ele vai fazer juízo. E nós vamos ser justificados porque nós estamos certos. E aí, essa diferença, ela vem quando nós observamos, ela vem sobre a nossa vida. Nos tornamos aliados de Deus, um com Deus, numa aliança forte com o Criador, recebendo dele a direção diária, o alimento diário, a força diária, os passos diários, para, de fé em fé, ir rompendo em todas as áreas da nossa vida. E aí eu falo um pouquinho da política. Se um político tiver uma aliança firme com Deus, seja qual for o cargo eletivo, ele vai ser bem-sucedido. Se um secretário municipal tiver essa aliança firme com Deus, atender a essa convocação para a aliança, ele será bem-sucedido. Se o empresário, se o trabalhador em geral, o operário, se o cidadão, com objetivos de ver a sua cidade se desenvolvendo, ele tiver essa aliança com Deus, ele será bem-sucedido. E aí, se nós tivermos cada um em sua área, tendo essa aliança com Deus, e era isso que o Senhor exortava aqui por intermédio de Ezequiel,
do profeta Ezequiel naquela época, o povo de Israel, e hoje essa palavra é para nós, é para que todos nos acheguemos para fazer essa aliança com Deus. Ela está à disposição de todos. Deus trata a todos com equidade. Ele trata a todos de uma forma que, independentemente da condição de cada um, da profissão, das funções, das responsabilidades, todos nós sejamos abençoados. Então, creia, coloque em prática esse princípio da fé cristã e vamos contribuir todos nós para o futuro de São Mateus.